Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero fazer um rápido estudo aqui com os irmãos. Um rápido estudo aqui da palavra de Deus, João 8, a partir do verso 31. Jesus diz assim: Dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Às vezes você pode dizer assim: puxa vida, esse irmão está lendo esse assunto de novo, esse irmão está lendo esse versículo, esse verso tão citado em prosas, né, em mensagens, em palavras de norte a sul do Brasil. Esse irmão vem ler esse texto de novo. Pois é, eu quero te revelar aqui aquilo que não foi revelado ainda. Pelo menos eu nunca vi ninguém pregar. E olha que eu tenho 63 anos de idade, sempre, desde criança, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra, nunca vi ninguém pregar o que Deus me mostrou ali, e eu quero te pregar nessa manhã. Olha, Jesus dizia aos discípulos, aqueles que criam nele, ele dizia: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, um sinal de que você é de Jesus é que você é daquele que permanece nas palavras de Jesus. Foi ele quem disse. Então não tem essa de que, eu não consigo me libertar. Se você não consegue se libertar, é porque você não se conheceu ainda. A partir do momento que você se conheceu, você tem que ser livre. Então a mensagem dessa manhã é: seja livre. O título da mensagem é essa: seja livre. Jesus disse assim. Por que Jesus está falando isso? É para libertar você. Então, se você tem que se descobrir quem é você. Primeira coisa, para você ser livre, você tem que descobrir quem é você. E se você é filho do pecado, não adianta você querer ficar dando uma de crente. Assume logo quem você é. Eu fiz isso em 2000, se não me engano, em 2007. Em 2007 eu tentei descobrir quem eu era. Estava morando em Peixoto de Azevedo e tentei descobrir quem verdadeiramente eu era. E lá em Peixoto de Azevedo eu tentei tomar as decisões mais loucas da vida. Tentei procurar saber quem eu era. Se realmente eu era de Deus ou se eu era do diabo. Se eu era filho dos homens ou era filho de Deus ou era filho do diabo. Aliás, naquela época eu só estava estudando duas fases. Ou era de Deus ou era do diabo. Naquela época eu ainda não estava estudando ainda quem era que era dos homens. Então eu sei que existe uma briga de linhas teológicas que uns combatem a predestinação e outros o livre-arbítrio. Sendo que na realidade os dois estão certos. Os filhos dos homens têm o livre-arbítrio. E os filhos do diabo e os filhos de Deus são predestinados. É simples assim. Os filhos dos homens têm livre-arbítrio. E os filhos de Deus têm são predestinados à salvação. Os filhos do diabo predestinados à condenação. E os filhos dos homens têm o livre-arbítrio. Se os filhos dos homens têm o livre-arbítrio, por quê? Porque eles não são predestinados, é eles que decidem. E os filhos de Deus são predestinados à salvação. Então quer dizer que nem precisa pregar o evangelho. Os filhos de Deus já são predestinados à salvação. Não, é que você não conhece o evangelho, por isso que você fala assim. Por isso você fala, então nem precisa pregar o evangelho também, porque os que são predestinados à condenação já vão para a condenação, porque você não conhece o evangelho, por isso você fala assim. Ainda tem os filhos dos homens, mesmo que você tivesse certo nessa teoria sua, ainda tem os filhos dos homens.
Os filhos dos homens têm o livre-arbítrio, então você não sabe onde é, qual é o filho de Deus, filho dos homens, filho do diabo. Se olhando assim na humanidade, você não sabe. Olha, veja bem, Jesus contou a parábola do semeador ali no capítulo 13 de São Mateus. Ele falou ali que existe 4 tipos de terra. 4 tipos de terra. Terra de beira de caminho, terra de pedregal, terra de espinheiro e terra boa. Em João capítulo 1, o apóstolo ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, falou que tem aqueles que nasceram do sangue, os que nasceram da vontade da carne, os que nasceram da vontade do varão e os que nasceram de Deus. É o boa terra. Também são 4. E eu te falei de 3 tipos de origem de pessoas. Os filhos de Deus, os filhos dos homens, os filhos do diabo. E agora, a boa terra, aqueles que foram enxertados em Cristo. Que é a igreja dos primogênitos. Que é aqueles que vão reinar com Cristo durante o milênio. É aqueles que vão ser feitos reis e sacerdotes para Deus e Pai. Tá bom? E desses, aonde vai sair esses que vão ter direito à primogenitura? Quem são esses? Poderão vir do meio dos filhos dos homens, poderão vir do meio dos filhos de Deus e poderão vir até do meio dos filhos do diabo. Sabe lá? Né? Por quê? Porque essas raças estão todas misturadas já. É a mistura das 3 raças. A mistura das 3 raças vai sair uma outra raça. Enxertada em Cristo, vai sair a raça dos nascidos de Deus. Tá entendendo? Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, né? E nem mais de Deus. Então, filho de Deus, filho dos homens, filho do diabo, tudo isso misturado, vai sair uma outra raça. Um outro cruzamento. Deus tinha interesse nisso. Por isso Deus colocou um sinal em Caim, para que não matasse Caim. Tá entendendo? Para que não matasse Caim. Por quê? Deus tinha interesse na mistura da raça. Deus queria uma 4ª raça. Deus queria uma 4ª mistura, os cruzados. Todo mundo sabe que os animais cruzados são os que dão melhores animais para os homens, né? A égua com o jumento dá o burro. O burro é forte, um animal forte, bom para trabalhar, né? Dá a mula, né? O gado cruzado é o que produz melhor leite, é o que produz melhor bezerro. As plantas cruzadas são os que dão os melhores frutos. E Deus já sabia disso lá do começo. Tá bom? Por isso que no 6º dia Deus fez homem e mulher e falou assim, multiplicar, crescer e encher a terra. Aí depois, com a queda do diabo, veio o evento do Jardim do Éden, né? Que é a primeira ação de Deus para resgatar a terra. Veio o Jardim do Éden, veio Adão. De Adão e Eva nasceram Abel e Caim. Ou seja, 7, porque Abel foi morto, então ficou 7 e Caim. Um da linhagem de Deus, outro da linhagem do diabo. Interesse de Deus. E no 6º dia, dos filhos dos homens. Então, meus irmãos, a Bíblia explica ela mesma, né? É só a gente entender. Não é eu que sou bom, não é a palavra de Deus que é maravilhosa. E eu estou aqui para isso, para te orientar, para te falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora descobre quem é você. Assume seu papel. E se puder, se enxerta em Cristo. Você enxertado em Cristo, jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira. Olha que maravilha. Tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que Deus te dê a